Aí teve a derrota. Recebeu o Panambi que é uma equipe que não vinha bem na competição, e a gente esperava que de repente o Canoas pudesse se impor e obter mais 3 pontos e de repente, quem sabe, aí, encaminhar a classificação. Mas não foi o que a gente viu. O Marcelo Stigarribia contou com um desfalque de 5 atletas, né? 3 deles que vinham atuando como titular e 2 que seriam os substitutos imediatos. E essas defecções acabaram fazendo com que a equipe tivesse dificuldade no início da partida. Sofreu uma certa pressão aí do Panambi nos primeiros minutos. Depois conseguiu controlar o jogo, teve algumas oportunidades, mas faltou um pouco de poder ofensivo, até porque o Elton, né, que vinha fazendo boas partidas, que é um jogador forte, que segura bastante a defesa adversária, que preocupa, ele não atuou, então a equipe sentiu aí a ausência do Elton, teve um pouco de dificuldade nessa questão aí ofensiva. E aí saiu perdendo, né? Teve um empate aí com um gol de cabeça do Júlio César, que é, digamos assim, dá para se considerar um ganho aí na temporada. Foi uma surpresa positiva da equipe sub-20. Subiu o profissional e já deu resposta aí nas primeiras partidas. Essa é uma prova de quando o jogador tem qualidade, tem aquela questão toda, tem que se ambientar. O Júlio César foi profissional e já deu resposta, inclusive fazendo o gol. Só que aí não conseguiu segurar, né? Em 8 minutos levou 2 gols. Que acabou custando aí a perda de 3 pontos e deixou o Canoas numa dificuldade aí muito difícil, vai ter que conquistar o acesso para não ter que disputar a terceirona no ano que vem. E a segunda divisão, né, a divisão de acesso, teve ontem União Frederiquense 1, Tupi 0, Santo Ângelo 2, Avenida 1, Rio Pardense 0, Inter de Santa Maria 6, Rio Grandense 1, Cerâmica 1, Santa Cruz 1, Ipiranga 2, Glória 3, Marau 0 e Nova Prata 3, Brasil de Farroupilha 3. Uma curiosidade é que o grupo A da divisão de acesso, nesse segundo turno, 4 equipes com 10 pontos ganhos, né? Todo mundo na briga, né? Praticamente alijaram as outras equipes. Tem ainda os 4 com 6, se eu não me engano, né? Os outros, 3, né? Não, 3 com 6. Tu tá sendo bonzinho com a Rio Pardense. A Rio Pardense conseguiu ser pior que o Canoas, né? Nenhum ponto ganho. Nenhum ponto ganho, todas as partidas perdeu, e inclusive as últimas com goleada, né? E União Frederiquense, que vem bem, do Rodrigo Bandeira, que foi o treinador do Canoas ano passado, no início do Gauchão, liderando a competição, né? Mostrando ser um ótimo profissional, né? Um dos profissionais emergentes aí na função de treinador, e eu aposto muito no União aí nesse segundo turno. Perfeito. Então o próximo jogo do Canoas, quinta-feira, feriado de Dia do Trabalho, 15h30 lá em Campo Bom, contra a equipe do Santo Ângelo. Canoas ainda sonhando, né, em talvez conquistar uma vaga à próxima fase, aí para tentar se livrar desse segundo rebaixamento consecutivo. Para a terceirona, né, que definiu neste final de semana o campeão do seu primeiro turno e que automaticamente está classificado à divisão de acesso do ano que vem, que é o Vovô Rio Grande, que perdeu em casa para o São Gabriel e no formulismo acabou perdendo o título, né, Luciano? O Rio Grande, se eu não me engano, foi o Estância que conseguiu um empate no início, nas primeiras rodadas. Exatamente, lá, jogando lá. Então, aquele foi um resultado bom para o Estância no início da competição, que depois não conseguiu engrenar, veio sofrendo derrotas consecutivas, não fez um bom primeiro turno, que se espera que melhore agora. O Rio Grande, que foi a melhor campanha do primeiro turno, então foi merecidamente aí, conquistou a vaga, o que aconteceu com o Ipiranga na segunda onda também, né? Que na classificação geral ficou em primeiro e acabou obtendo a vaga. E uma curiosidade em relação ao Canoas, que ele não disputa mais a segunda onda, né? Ou ele cai para a terceira, ou ele conquista a vaga para a primeira. Então, com certeza não teremos Canoas na divisão de acesso 2015. Então é primeira ou terceira aí para o Canoas. Perfeito. E falando das competições de base, né, as quais o Canoas e o Estância Velha estão envolvidos, tivemos mais uma rodada do Campeonato Gaúcho Júnior no final de semana. Canoas acabou goleado, né, 3-0 para a equipe do Cerâmica, jogando no Centro Olímpico Municipal ontem pela manhã. O Grêmio é líder geral da competição, empatou apenas um jogo e ganhou todos os outros. O Internacional e Juventude vem ali logo atrás. Já pelo Juvenil B, 2 empates canoenses. O Estância empatando lá em Sapucaí do Sul com o Sapucaense 1-1. E o Canoas indo até Santa Cruz empatou com a Avenida em 2-2. Já no Infantil, Sub-15, que teve a primeira rodada no final de semana, a equipe do Estância Velha foi até Parobé e trouxe os 3 pontos lá do interior, né? Ganhou de 2-1 da equipe do Parobé. Estância que também no dia do trabalho enfrenta o Grêmio no Centro Olímpico Municipal. O que tu teria a dizer aí dessas 3 competições, júnior, juvenil e infantil, Luciano? A primeira coisa a dizer é a atrapalhada aí da Federação Gaúcha, que marcou o jogo do Estância, né, para as 13h30 da tarde, no mesmo local e horário do jogo da equipe Sub-20. Então, do Canoas. Então,
Aí foi corrigido, né? Tu, com a tua perspicácia, ele notou e ligaste para a federação. Ligaste para a federação e eles acabaram consertando essa atrapalhada aí que eles fizeram. Mas assim, a gente espera um bom rendimento aí das equipes de base do Canoas, o que não tem acontecido, por exemplo, com o Sub-20, né? E nem com as equipes profissionais. Então esperamos que a Sub-15 e a Sub-17 possam dar frutos, que é o que se espera de equipe de base, revelar jogadores aí para as equipes de cima. Então vamos aguardar aí o início de competição ainda. A gente acredita muito no trabalho do Fabrício, né, que fez um bom ano de 2013 aí com o Fabrício, com o projeto dele, agora cedendo aí o projeto, emprestando, digamos assim, para o Canoas, e juntamente com o Estância também esperamos que faça uma boa competição. O Estância já está com 4 pontos em 2 jogos, fazendo uma boa campanha. O Canoas também não deixou de ter um bom resultado, empatou fora de casa contra o Avenida do Paulo Brito. E falando agora de campeonato brasileiro, né, o Internacional foi até o Maracanã na tarde de ontem e acabou cedendo o empate para o Botafogo, 2-2, 2 gols do Inter, né, na primeira etapa. Depois o Botafogo acabou reagindo. Luciano Gasparini, o que dá para falar desse jogo do Internacional que acabou decepcionando, né? Eu não pude observar o jogo ao vivo, porque eu estava trabalhando no jogo do Canoas, lá em Campo Bom, mas depois tive a oportunidade de ver os lances, de ouvir comentários. E na verdade essa queda de rendimento aí pro em relação do segundo tempo em relação ao primeiro é que preocupa, né? Porque o Internacional fez um jogo, digamos assim, de luxo no primeiro tempo, envolvendo o adversário, né, tomando conta, mesmo jogando fora de casa, e no segundo turno no segundo tempo parece que se acomodou, deixou o Botafogo tomar conta das ações e acabou cedendo o empate. Então, questão de preparo físico não é, porque nos Grenais o Internacional fez exatamente o contrário, ele foi envolvido no primeiro tempo, naqueles clássicos, e no segundo tempo foi bem superior, inclusive fisicamente. Então, acredito eu que seja uma questão anímica aí dos atletas, relaxaram aí na segunda etapa e acabaram permitindo uma reação do adversário. O pessoal acredita aí a alteração do Abel, como colocando o Gladstone no lugar do Valdívia, que vinha bem. Ele colocou o time para trás, na verdade. Inclusive o Abel, até na entrevista coletiva, assumiu que possa ter sido um erro, mas mesmo assim não justifica, né? O Internacional, porque o Valdívia, ele substituiu bem o Alex, né? Conseguiu fazer, era uma preocupação. Eu vi o Valdívia em partidas anteriores, não me chamou tanto a atenção assim quanto o Abel vinha falando nas entrevistas. Mas o Valdívia deu boa resposta, né? Ele não sentiu aí a oportunidade que recebeu, foi dentro do Maracanã, se impôs, foi o melhor jogador na partida, e com a troca o Internacional acabou recuando, mas só isso eu acho que não justifica, né? O Internacional tem um grupo experiente, tem outros jogadores aí que inclusive no Grenal acabaram decidindo, que acabaram sumindo no meio da partida. Então é uma coisa aí que tem que corrigir para os próximos jogos. Perfeito. Já o Grêmio, né, acabou agradando aí essa torcida, mesmo com um time reserva, né, quase todo reserva, apenas o goleiro Marcelo Groi jogando. O Ramiro, né, que talvez perca lugar no time já na próxima partida, e o Luan, que fez assim o seu grande teste antes da partida de quarta-feira contra o São Lourenço pela Libertadores. O Grêmio venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. Alan Ruiz e Lucas Coelho fizeram os gols do Grêmio ainda na primeira etapa. Te surpreendeu essa atuação do Grêmio? Me surpreendeu, eu esperava, inclusive a gente faz o nosso bolão aí, né? Eu apostava... Tu errou essa, né? Essa eu te ganhei. Eu botei 1-1 nesse jogo aí e acabei errando o palpite. Mas eu, sinceramente, não acreditava numa vitória, né? E até, a certo ponto, fácil, né? Mas também tem que se acreditar, acredito eu, que assim como o Grêmio nos clássicos também estava com a cabeça na Libertadores, e isso talvez tenha prejudicado, aconteceu com o Atlético Mineiro, eu acho. Ele veio a Porto Alegre pensando na Libertadores da América, porque é verdade que o Grêmio ganhou do campeão da América, né? O time reserva do Grêmio venceu o campeão da América, mas também é verdade que o Atlético está com a cabeça totalmente voltada para a Libertadores, que é uma competição que vem priorizando. Então, embora tenha vindo com os jogadores titulares, a gente via que os jogadores não estavam focados na partida aqui na Arena, eu ia dizer no Olímpico, aqui na Arena, e o Grêmio acabou se impondo, jogadores que fizeram uma Copa do Mundo, né, buscando oportunidade, que é o caso do Alan Ruiz, até o próprio Ramiro aí, que busca permanecer na função, na equipe titular, e mais alguns outros atletas que estão buscando espaço, o próprio Lucas Coelho, que é contestado quando se fala na possibilidade de substituir o Barcos. Então o Grêmio fez uma Copa do Mundo, enquanto o Atlético Mineiro veio a Porto Alegre preocupado com a Libertadores. Mas a verdade é que serviu muito para o Anderson Moreira a ver outros jogadores que não estavam tendo oportunidade e se destacaram. Um exemplo, Luciano, o zagueiro Simon teve uma grande atuação ontem,
O próprio Lucas Coelho, como tu citaste, né, um jogador contestado, no entanto, nunca tem oportunidade de jogar 90 minutos. Né? Ontem ele pode ficar a maioria do tempo do jogo em campo e mostrou aí que pode ser sim uma sombra para o Barcos no futuro. Eu cito também o jogador Rodriguinho, Luciano, que teve sua segunda partida pelo Grêmio e mostrou sua principal característica, né, que é o chute a longa distância. Para ele não tem tempo ruim, sobrou, ele chutou. É um jogador também que pode entrar bem nesse jogo contra o São Lourenço. Né? No caso do Rodriguinho, essa questão de ter o chute de média e longa distância, o Alan Ruiz também tem, né? Até nós comentávamos hoje à tarde, é que só o chute de longa e média distância não resolve. O jogador não pode entrar só para ter essa característica, só tendo essa característica. Ele precisa, ainda mais ele que vai ser responsável pela armação de jogadas, contra uma equipe que o Grêmio vai enfrentar, que vai vir fechada, especulando os contra-ataques. Em casa ela já usa desse artifício, imagina jogando fora. Uma equipe argentina tendo resultado a favor em casa, vai vir fechada, especulando os contra-ataques. Então o Grêmio tem que tomar muito cuidado. Não sei se o Rodriguinho está pronto ainda para assumir essa responsabilidade. Eu acredito que o Anderson não vai colocar essa pressão sobre ele, deve começar. Eu acredito sim no Zé Roberto. Eu acho que, na verdade, ele está escalando mais o Luan no lugar do Ramiro, pelas defecções aí que o Ramiro vem apresentando, muito mais do que pelo esquema tático, aí, por acreditar nesse esquema tático mais ofensivo. O Grêmio teria então hoje um trio de meias titular e um trio reserva, com Zé Roberto, Dudu e Luan, e tendo no banco Maxi Rodrigues, Jean Derete e o próprio... Bom, tem Rodriguinho ainda, tem, enfim, outros jogadores. O Grêmio aí com um elenco bom para esse Campeonato Brasileiro também, né? Pensando a longo prazo. Né? Eu acho que na questão da articulação, sim. Embora eles não tenham dado resposta na Libertadores quando o Grêmio precisou, né? Mas na questão, acho que o Grêmio precisa de zagueiros, né? Tu falava aí do Simon. É um jogador assim que surgiu muito bem, mas acabou não tendo sequência por uma série de problemas comportamentais que a gente sabe. Então, um jogador que tecnicamente talvez seja melhor do que esses que vem apresentando aí, que o Erlen vem apresentando, que o Bressan, mas eu não acredito também no aproveitamento dele nessa partida. Quem sabe com essa boa atuação que ele teve, ele volte a ser uma opção aí no grupo, mas não para começar essa partida. E o brasileiro, né, que teve sua segunda rodada no final de semana, Curitiba empatando com o Santos em 0-0, Palmeiras 0, Fluminense 1, Cruzeiro 1, São Paulo 1, Goiás 1, Criciúma 0, Sport 2, Chapecoense 1, Corinthians 2-0 no Flamengo na despedida do Pacaembu, Figueirense 0, Bahia 2 e Vitória 2, Atlético Paranaense 2. Algum destes resultados ou alguma campanha surpreende positivo ou negativamente até o momento, Luciano? De positivo, eu acho que o Fluminense, né? Imagina um campeonato com 20 equipes, em apenas 2 rodadas o Fluminense foi a única equipe que conseguiu vencer 2 vezes. Então já mostra o equilíbrio da competição. E mostra aí a força que o Fluminense vem, né? Tem bons atacantes. O Renato não conseguiu fazer esse time render. Aí o Cristóvão chegou, já mudou completamente a forma de jogar. E a equipe se tornou muito mais competitiva e equilibrada ofensivamente e defensivamente. Tanto que não levou nenhum gol aí nas últimas partidas. Então eu citaria positivamente o Fluminense. Negativamente ainda é muito cedo para se falar, né? Então acho que é cedo ainda para se falar nessa questão aí. Eu sinceramente não acompanhei a tabela, mas acredito que com 2 derrotas apenas o Criciúma, né? Se do lado de cima temos apenas um com 2 vitórias, do lado de baixo apenas uma equipe com 0%. Só uma curiosidade, assim, como o Celso Roth é muito falado aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu assisti a partida do Santos e do Curitiba, aí me lembrei dessa questão aí, 2-0, né? Isso mostra aí que o Celso Roth tem uma capacidade defensiva como poucos no Brasil, que sabe armar equipes para se defender, e ao mesmo tempo também dificuldade para fazer com que as equipes vençam. Perfeito, só atualizando a tabela da Libertadores, que amanhã tem 2 jogos, Vélez contra o Nacional do Paraguai, o Defensor contra o The Strongest, e na Liga dos Campeões, né, amanhã, Bayern e Real Madrid, às 15h45. Luciano Gasparini vai dar o seu tchau agora, né? Já que teremos convidados especiais no próximo bloco, né, Luciano? Sim, tem a Malu Schweizer, depois se a pronúncia estiver errada, ela que me corrija, né? Que é alemão, acho, né? A Malu está aqui com a gente, foi uma atleta convocada aí para a Seleção Brasileira Sub-15, está nos dando a honra de comparecer ao programa, então no próximo bloco ela vai estar aqui, vai conversar um pouquinho com vocês aí com o Moreno. Então agradeço mais uma vez aí a participação, Moreno, desejo boa sequência de programa na entrevista aí com a Malu, que é uma estrela gaúcha, além dela outras 2 atletas gaúchos foram convocados, aí vocês vão poder falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, muito obrigado, Luciano, eu aguardo vocês no próximo bloco, até mais.
Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Cachoeirinha, Esteio e Sapucaia do Sul. Um canal aberto para a educação e para os destaques turísticos do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre. Programas que destacam as pessoas de sucesso e a realidade das periferias. Uma televisão feita para você e para milhares de pessoas que assinam a RCT. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. As principais notícias do Vale dos Sinos e região metropolitana estão aqui na RCT. Intervenções dos repórteres das emissoras da rede, com as notícias que interessam as comunidades de Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e região. De hora em hora, notícias da região no Notícias da Hora. E a previsão do tempo atualizada para cada município. Uma equipe de jornalistas que se importa com o que você quer ver na TV. A melhor informação está aqui, na RCT. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Voltamos com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação, www.coca.com.br. Recebendo aqui nos estúdios a Maria Luísa Schweizer, que foi convocada, para a primeira seleção brasileira sub-15 de futebol feminino. Muito boa noite, Maria Luísa, obrigado pela tua participação. E nesse momento eu já te pergunto, foi tua primeira convocação ou já houve outras para a seleção? Já houve outras convocações, essa é a minha 4ª. E teve a primeira que foi ano passado, em abril, e a segunda e terceira também, que foram mais no final do ano. E essa vai ser a segunda desse ano. E tu com 13 anos já convocada para uma seleção sub-15, né? Essa seleção sub-15 é uma novidade da CBF, né? Começou a sub-15 ano passado pela primeira vez e essa vai ser a 4ª convocação que vai ter. Perfeito. E como é que tu começou a tua trajetória no futebol? Tu começou a jogar com que idade, em que local? Como é que foi? Eu comecei a jogar com 4 anos na escolinha do Juventude, onde eu morava, que era no interior, Vale Real. E daí eu comecei jogando lá e como a gente teve que se mudar para Porto Alegre, eu fui jogar no Grêmio. Daí depois do Grêmio, como acabou a escolinha, a professora foi para os Estados Unidos, eu vim começar a jogar no Santos. Perfeito. E agora tu tá na escolinha, né, Meninos da Vila do Santos, e lá tu joga com meninos, é isso? Eu jogo com meninos lá porque ainda não abriu a escolinha feminina lá. Perfeito. E a seleção brasileira tem alguma competição já em vista? Vocês vão treinar visando alguma competição? Sim, nós estamos fazendo uma etapa de treinamento para 2015, onde vai acontecer o Sul-Americano e depois o Mundial. E quando é que é a apresentação? A apresentação vai ser dia 5, vai ser 2 semanas e vai terminar dia 18. Perfeito. E onde é que vai ser? Vai ser lá no Rio de Janeiro? Vai ser no Rio, em Pinheiral.
Perfeito. E ela, né, que treina na Escolinha do Santos, a Escolinha Meninos da Vila, o André Sá já esteve aqui falando, e o professor Laio Ferri também está aqui com a gente. E pode falar mais sobre a Maria Luísa, né? Como é que é esse trabalho feito lá na Escolinha do Santos? Como é que ela consegue, assim, se integrar jogando com meninos? Como é que é essa situação, assim, como é que vocês buscam comandar isso aí? Boa noite. Boa noite. A Malu já trabalha comigo há 5 anos. Então, quando eu fiz o convite para a Malu vir para o Santos para participar do treinamento, eu já sabia do nível alto que ela tem e as condições que ela tem para enfrentar os meninos. E, inclusive, hoje nos treinamentos ela é uma das líderes da equipe. Ela puxa treino, ela demonstra os treinamentos. Quando precisa de uma demonstração de exercício, a Malu que faz os exercícios. Então, é uma atleta completa. Então, hoje não tem menina com o nível da Malu no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Perfeito. E a escolinha tem esse objetivo de talvez criar uma equipe só feminina, né? Já estamos pensando nisso. Inclusive a lista de espera já é bem grande do futebol feminino. Já está aberta a lista de espera, caso alguma menina queira participar, é só entrar em contato conosco, que a lista de espera já está sendo encaminhada para a abertura da turma feminina. Perfeito. Maria Luísa, além da Escolinha do Santos, tu joga pelo time do colégio também, né? Eu jogo pelo Bom Conselho, onde eu treino com as gurias até do juvenil e às vezes com os meninos também, só que eu não jogo com eles. Juvenil, então, categoria já sub-17, tu com 13 anos joga junto com eles. Eu jogo com a categoria sub-17, mas sempre foi assim, eu sempre joguei categorias acima porque eu gosto também de jogar com gurias mais velhas e porque o Lion disse que é bom. Perfeito. E Lion, como é que tá essa Escolinha do Santos, né, que há pouco tempo chegou em Porto Alegre, né, já colhendo frutos, né, como atleta convocada à seleção brasileira. Como é que está funcionando esse trabalho? A gurizada tem procurado bastante, o aumento da procura, como é que está sendo? A procura continua nos surpreendendo. A equipe tá, a cada sub-13, sub-11 está aumentando muito o número. Sub-17 já estava um número muito bom desde o início. Então todas as equipes estão crescendo em nível de questão de alunos, em questão de nível técnico também. Por questão do treinamento, a nossa expectativa já é de um ganho bem grande até esse final desse primeiro semestre. Perfeito. E vocês andaram também realizando um treinamento em campo normal, né? Já que vocês treinam em grama sintética, né? Sim. Nós temos 2 treinamentos durante a semana em grama sintética e de 15 em 15 dias nós treinamos no campo do Itapeva, aos domingos. Então é uma característica nossa, porque a gente quer colocar os meninos também a jogar futebol de campo, e uma exigência do Santos, porque quando os avaliadores do Santos virem a Porto Alegre, os atletas vão ser avaliados no campo de grama natural. Então, a partir de agora, já está sendo treinamento sistemático de 15 em 15 dias de futebol de campo. Perfeito. E Malu, aquela velha pergunta que todo jornalista faz, né? Mas tu te espelha em alguém para jogar futebol? Eu me espelho em 2 pessoas que são a Marta e o Neymar. A Marta, né? Jogadora já consagrada, várias vezes considerada a melhor do mundo. E tu também joga na posição dela mais pra frente? Eu jogo no meio pra frente e eu olho muito lances dela e do Neymar no YouTube para ver como os dribles e a movimentação no campo. Perfeito. E pelo visto vem dando certo, né? Te desejo toda a sorte do mundo lá na seleção brasileira, que tu volte aqui, né, no programa mais vezes, enfim, e que faça bastante sucesso aí com a camisa da seleção brasileira, sub-15, depois sub-17, sub-20, enfim, que chega até o profissional. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Muito obrigado, professor, e te aguardamos aqui mais vezes, tu, o André, todo o pessoal lá da Escolinha do Santos. Muito obrigado. Obrigado. Então, encerramos aqui o Esporte na TV desta segunda-feira, né? Voltamos amanhã, 20h30, com o Luiz Tavares para falar aí de toda a primeira rodada do futebol amador de Canoas, o Intermunicipal Sênior e o Intermunicipal Coroa. A vocês, uma boa noite e até amanhã.